Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar da análise da empresa Jalles Machado. A análise que nós vamos utilizar é com base no balanço patrimonial e no DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Bom, começando aqui pelo balanço patrimonial, que é dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido. A gente consegue analisar aqui que o maior volume financeiro que a empresa tem é de ativo, que são os bens e direitos a receber, mas ela tem um volume até considerável, bem próximo do volume que ela tem de ativo, que é de passivo, que são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros. Patrimônio líquido também vem numa tendência de alta, deu uma estagnada aí nos últimos trimestres. Mas no todo, a questão patrimonial da empresa aí vem numa tendência de alta. Bom, a gente tem aqui, eu separei as três principais contas aqui do ativo circulante. Ativo circulante são os bens e direitos que a empresa tem a receber no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Que separei o caixa, contas a receber e os estoques. O maior volume é de caixa, a empresa tem a principal conta com maior volume financeiro que a empresa tem é o caixa, seguido pelos estoques e tem um contas a receber que é um pouco baixo. Então, analisando aqui, possivelmente a empresa faz poucas vendas a prazo, possivelmente a maioria das vendas que a empresa faz é à vista, ou a empresa faz venda faz cessão de crédito aí da sua carteira de clientes, que acaba fazendo uma antecipação que também acaba impactando no custo, né, que são despesas financeiras, que o banco adianta o que a empresa tem a receber, mas uma parte fica para o banco, né? Então, possivelmente, a empresa possa fazer essa operação ou ela faz venda à vista, mas ele tem que analisar direitinho, verificar o que ela fala nos seus relatórios financeiros lá no site do RI. Bom, aqui a gente tem um passivo, que eu desmembrei em duas partes, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. O passivo circulante são dívidas que a empresa tem a pagar nos próximos 12 meses, e o não circulante são as dívidas a longo prazo que a empresa tem a pagar acima de 12 meses. Visando o fluxo de caixa, o ideal sempre é que o maior volume dessa dívida esteja alocado a longo prazo e o menor volume a curto prazo. É o que ocorre aqui. O maior volume, a gente consegue analisar que a empresa faz um gerenciamento dessa dívida, alocando a maior parte para longo prazo, que é muito positivo, visando a questão do fluxo de caixa. Vamos analisar aqui um pouquinho do empréstimo. O empréstimo é praticamente a mesma análise que a gente tem do passivo, só que o empréstimo a gente faz uma análise separada, pois o empréstimo é um capital que a empresa capta no mercado, mas é um capital que tem custo, que são os juros. Então é bom analisar, verificar como que a empresa trabalha com esses empréstimos, porque se a empresa fazer um mau gerenciamento desses empréstimos, acaba ocorrendo da empresa acabar se enrolando, virando aquela bola de neve, a empresa não honrando com esses compromissos em dia e possivelmente entrando até numa recuperação judicial. Analisando aqui a Jales Machado, tá bem parecido o que ela tem de passivo, o maior volume está alocado a longo prazo, aparentemente ela está fazendo uma boa gestão desse empréstimo, alocando a maior parte a longo prazo, assim ela tem tempo de girar as operações, honrando seus compromissos com tranquilidade e assim ela mantendo uma boa saúde financeira. Saindo um pouquinho do campo do patrimonial, entrando para a parte de resultado, falando um pouquinho de volume de vendas, custos, resultados, lucros, prejuízos. Receita de vendas vem numa tendência de alta, teve um impacto aqui no final de 2020, no início de 2023, mas apresentou uma recuperação aqui, mas no todo vem numa tendência de alta. Vamos verificar aí o que ocorre nas próximas divulgações de resultado. Bom, a gente tem um resultado bruto, que é a gente pega a receita menos o custo do produto vendido. Ou seja, a gente verifica se o principal ramo de atividade da empresa, antes de interagir com despesas, receitas, com outras receitas, ou despesas administrativas, juros de empréstimos, ou os impostos, a gente consegue analisar se a empresa é lucrativa ou não, só com o seu principal ramo de atividade. Vem oscilando bastante. Teve um período aqui de prejuízo, que foi o final de 2023, mas apresentou uma recuperação. Possivelmente aqui foi uma situação não recorrente, aí tem que analisar certinho. A gente fala que é uma situação não recorrente que ocorreu apenas em um trimestre, e a empresa se recuperou, voltando próximo dos patamares anteriores.
Bom, a gente tem o resultado operacional para a questão de análise, é o principal para verificar em questão de geração de caixa da empresa, verificar se a empresa tem uma questão operacional positiva, pois aqui a gente consegue analisar a empresa como um todo, se ela é lucrativa ou não. Aqui, além do que ela, a análise que a gente tem do principal ramo de atividade dela, aqui envolve também as outras operações, como questões administrativas, depreciação, ou seja, outras despesas que está ligado à empresa, mas não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então a gente consegue analisar antes ainda também da inclusão de fatores externos, como juros dos empréstimos e financiamentos, o imposto e os impostos, que é o imposto de renda e a contribuição social. Analisando aqui, teve o período do o último trimestre de 2023, que a empresa teve um prejuízo, mas no todo ela apresentou uma boa recuperação. Foi uma situação não recorrente que ocorreu aqui no resultado bruto, que impactou também no resultado operacional, mas no todo a empresa é lucrativa, com uma certa variação, sem uma manutenção de tendência. Vamos verificar se nas próximas divulgações de resultados a empresa consiga manter uma manutenção de uma tendência de alta aqui no resultado operacional e até no resultado bruto também. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, já incluso também as despesas financeiras e o imposto de renda e contribuição social. A gente verifica no final se a empresa foi lucrativa ou não, visando o aspecto contábil. Tem a questão da lucratividade fiscal, mas aí já é um assunto para um outro vídeo. Mas a gente consegue verificar também, via no períodos de lucro, apresentou um lucro muito forte aqui no final de 2022, teve uma correção voltando, tendo um prejuízo, voltando tendo um prejuízo, tentou recuperar, voltou para o prejuízo, recuperou e está no patamar daqui praticamente nulo, nem tendo nem lucro e nem prejuízo, apresentando uma leve recuperação aqui no último trimestre. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal aí já contribui demais para a continuidade.